Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs em Cristo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Você que tem nos acompanhado através da nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também através do Facebook. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esta manhã, a mais este encontro com a Mãe da Misericórdia. Hoje iniciamos o mês de abril, dia 1º de abril, e estamos vivendo a quinta-feira da Semana Santa. Hoje a liturgia nos traz a situação onde Jesus se humilha lavando os pés dos seus discípulos e deixa testemunho para eles, para que eles também façam o mesmo com os seus irmãos, para que seja ali realmente entendido que os seres humanos são todos iguais, que não há diferença aos olhos de Deus na maneira de tratar e principalmente na maneira de amar. Vamos iniciar o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia de hoje, nos unindo como filhos e filhas de Deus através da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos pedindo a presença do Espírito Santo para que possamos viver esses minutos de oração, reflexão e partilha da Palavra de Deus com a maneira mais intensa possível e com o coração mais aberto a Cristo que nós conseguirmos deixar. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. O evangelho desta quinta-feira, tirado de João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. Vamos, com muita atenção, ouvir o que o evangelho nos diz. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem eu ia entregar. Por isso disse: Nem todos estão limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que eu acabo de fazer?
Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dai-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje, nesta quinta-feira, a Igreja inicia a celebração da Paixão de Cristo de uma maneira de tríduo pascal, que a Igreja chama de tríduo pascal, onde as 3 celebrações do domingo, da quinta-feira, da sexta-feira e do sábado completam o ciclo, nos relatam e nos fazem refletir sobre tudo aquilo que Jesus passou na sua paixão, morte e ressurreição, nos trazendo assim a libertação dos nossos pecados. A Páscoa, ela é o centro da vida e da fé de todos nós cristãos. Ela trata-se da passagem da morte para a vida, da ausência para a presença do amor em plenitude, do amor de Deus por nós, seus filhos, onde, através do sacrifício de Jesus, a sua misericórdia se manifesta em nossa vida. Jesus, como diz no Evangelho, ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio testemunhar a misericórdia de Deus, o amor de Deus para a sua criação, a humanidade. Nós fazemos parte da humanidade e por isso nós também precisamos estar observando sempre as atitudes de Jesus para que nós possamos, assim como ele instruiu os apóstolos no final do Evangelho, fazer a mesma coisa que ele fez por nós, fazermos por nossos irmãos. Jesus também, nesta última ceia, em um ato de humildade, um ato de simplicidade e de muito amor e carinho com aqueles 12 que lhe seguiam, com aqueles 12 que foram escolhidos por primeiro para testemunharem o seu amor e darem a sua vida pelos seus irmãos, Jesus lava os pés de todos eles. O Evangelho nos diz que até mesmo os pés de Judas, aquele que haveria de traí-lo, que já estava com o demônio em seu coração para realizar o que as Escrituras já haviam nos revelado, Jesus também lavou os pés dele, indicando assim para nós que mesmo aquelas pessoas que nos fazem mal, aquelas pessoas que às vezes tentam nos derrubar, nos destruir, nós também devemos ter a humildade e a misericórdia de acolhermos, de rezarmos e de servi-los como Jesus serviu aos seus apóstolos. Jesus conhecia o coração de cada um deles, sabia das suas limitações, sabia das suas capacidades, sabia da quantidade de amor que existia ali e também sabia a quantidade de ódio que também existia no coração dos seus discípulos. Por isso, Jesus não discriminou nenhum naquele momento da ceia, lavou os pés de todos, partilhou o pão com todos e deixou que a profecia se cumprisse para que a misericórdia de Deus fosse instalada no meio de nós através do seu sacrifício. Pedro, como nós conhecemos, um homem turrão, um homem teimoso, um homem, digamos assim, bruto, não quis permitir que Jesus lavasse seus pés. Jesus, no entanto, adverte, dizendo que se ele não permitisse que Jesus lavasse os seus pés, Pedro não deveria estar com ele mais. Pedro não estaria perto dele mais. O que Jesus quer nos dizer é que ele hoje também quer lavar os nossos pés. Os pés aqui podemos entender que seria a parte do corpo visível por nós, mas passível de estar sujos, porque anda no chão, onde as sujeiras se encontram, onde a poeira está, onde a lama está, enfim, é a parte do corpo visível
que o nosso irmão consegue ver de nós e que nós conseguimos ver claramente dos nossos irmãos quando assim observarmos. Então Jesus quis lavar os pés para dizer e para nos mostrar que ele veio para lavar os nossos pés que estão elameados pelo pecado, os nossos pés que às vezes estão sujos demais pela corrupção, sujos demais pelo egoísmo, pela ambição, sujo demais pela soberba, enfim, de todo aquilo que o ser humano hoje é tentado a viver como propósito de sua vida, deixando assim o sentido maior da vida, que é Deus, de lado. Olhemos para o nosso exemplo maior, que é a Maria, nossa Mãe da Misericórdia. Ela em tudo foi fiel a Deus, ela cumpriu em tudo aquilo que Jesus veio para ensinar ao mundo em relação ao amor, em relação à misericórdia, em relação à fraternidade que nós devemos viver, para vivermos num mundo melhor, para vivermos um mundo mais digno e mais igual para todos. Por isso, peçamos sempre a fiel intercessão desta que sempre nos acolhe em seu colo nos momentos difíceis, que sempre está pedindo ao Pai por nós para que consigamos vencer as situações ruins as quais nós às vezes precisamos passar. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, rezemos agora com muita fé e devoção a oração que Santa Faustina Kowalska fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri minha alma com vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Irmãos e irmãs, estamos encerrando aqui o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia desta quinta-feira. Esta quinta-feira, onde recordamos a instituição da Eucaristia por Cristo nosso Senhor, que nos ordena que façamos isso em cada celebração, em cada missa, relembrando assim o seu sacrifício, relembrando assim a sua doação de corpo e alma pelos seus irmãos, pelos filhos de Deus, para que esses fossem resgatados novamente à luz e libertados das trevas que os condenava. Agradecemos a sua companhia e não esqueça de deixar o seu like, a sua curtida em nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook. Fiquemos todos com Deus, tenhamos uma ótima quinta-feira santa, o início do Tríduo Pascal, onde possamos realmente estarmos revivendo e caminhando novamente nos passos que Jesus fez até o seu Calvário, para depois voltar glorioso na ressurreição. Fiquemos todos com Deus e que, por intercessão de nossa Mãe da Misericórdia, o Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.